Hey English Student, tudo beleza? Eu sou o Teacher Júlio e neste vídeo eu vou te ensinar o segredo das duas estruturas com as quais você consegue montar qualquer pergunta em inglês. Se você confunde quando tem que usar o verbo auxiliar, do, does, did, se atrapalha com o verbo to be na pergunta, tem que inverter, não tem que inverter, esse vídeo é pra você. Let's go! Vamos começar comparando então duas frases bem parecidas. Eles estão cansados, com o verbo to be, they are tired. E outra com o verbo sentir-se. Eles se sentem cansados. They feel tired. O sentido é praticamente o mesmo, né? Eles se sentem cansados. Ambas as frases estão no presente simples, no simple present. Mas quando a gente transforma elas em perguntas, é que você vai perceber como é diferente a estrutura de perguntas com o verbo to be, onde a gente pega e inverte para perguntar e diz Are they tired? Mas com outros verbos fora o to be, nesse caso é o verbo feel, sentir-se, mas poderia ser qualquer outro, a regra é a mesma, podia ser o verbo trabalhar, work, gostar, like, estudar, study, qualquer verbo que você pensar aí, na pergunta você não vai inverter e sim usar um auxiliar, que no presente é o do ou o does, e no passado é o did, o passado a gente vai ver depois. Portanto, a pergunta eles se sentem cansados vai ficar Do they feel tired? A gente põe o auxiliar do antes do sujeito, que é o they ali, né? Eles. Do they feel tired? Na tela agora, então, o mesmo exemplo com o verbo to be e todos os outros 8 pronomes. Na esquerda, a forma afirmativa. Na direita, interrogativa. Você pode observar sempre a inversão do to be vindo antes do pronome, né? Antes do sujeito na pergunta. E agora a estrutura dos outros verbos. Na pergunta você precisa dos auxiliares. No presente eles são o do ou o does, como eu falei. Vamos ver então quando a gente usa o do na pergunta e quando usamos o does. Vamos comparar novamente aí a frase afirmativa com a interrogativa. Eu me sinto cansado. I feel tired. Pergunta, eu me sinto cansado? Do I feel tired? Bota o auxiliar do antes do sujeito. Você se sente cansado? Afirmativo. You feel tired. Pergunta. Você se sente cansado? Do you feel tired? Só lembre que para he, she, it em frases afirmativas a gente adiciona o S ao verbo. Olha o exemplo com ele ali. Ele se sente cansado. He feels tired. Mas na pergunta não tem o S não. A gente põe o auxiliar does antes do sujeito. Ele se sente cansado? Does he feel tired? O mesmo para she e it. Mas depois ali para nós, vocês, eles, we, you, they, a gente volta a usar o auxiliar do e não does. Assim, lado a lado, fica fácil de você comparar as duas estruturas usadas então para você fazer qualquer pergunta em inglês. Ou inverte, se a frase for com o verbo ser ou estar, o to be, ou usa auxiliares antes do sujeito com os outros verbos. Eu mostrei com o verbo feel, mas pode ser com qualquer outro. E a gente viu também só exemplos com os pronomes pessoais, né? O I, you, he, she, it, we, you e they. Mas essa estrutura serve para frases com outros sujeitos, né? Pode ser a sua mãe, your mother, meu cachorro, my dog, ou o nome da pessoa, Larissa, o Marcos. O Marcos e a Larissa estão cansados? Are Marcus and Larissa tired? Usei o are invertendo ali no início da pergunta porque Marcos e Larissa é o mesmo que eles, é o mesmo que they. Então, are Marcus and Larissa tired? E tenta pensar como seria se a gente trocasse pro verbo sentir-se. O Marcos e a Larissa se sentem cansados? Aí usa o auxiliar. Do Marcus and Larissa feel tired? Does para he, she, it, ou seus equivalentes, e o do para as outras pessoas. Tirando em perguntas com o verbo to be, onde a gente inverte, né? A gente tem que usar os auxiliares nas perguntas com os outros verbos, mas o auxiliar não é necessariamente a primeira palavra da pergunta. Quer ver? Olha só, o Daniel trabalha duro? Does Daniel work hard? O does, primeira palavra da pergunta. Agora só quero perguntar, por que o Daniel trabalha duro? Why does Daniel work hard? Eu posso acrescentar uma palavra antes, o porquê, nesse caso why, ou quando o Daniel trabalha duro? When does Daniel work hard? Acrescento antes, então, o porquê, quando, onde, mas o resto da estrutura mantém-se igual. Se você entendeu a matéria até aqui, congratulations, porque é isso aí, independente do tempo verbal, aqui a gente só viu no presente simples, mas pode ser passado, futuro, presente contínuo, sempre nas perguntas elas vão seguir essas duas estruturas, ou inverte,
ou usa um auxiliar. Sorry, eu sei que você tá curtindo o vídeo aí, mas eu quero te dar outra dica. O curso de inglês da English Bay completo tá no aplicativo, vai até o avançado, você pode estudar completamente de graça, é só baixar e estudar no app. O link do app tá aqui na descrição e você que quer focar na conversação por só R$ 49,90 por mês, você desbloqueia o plano premium do aplicativo. Além do curso gratuito, você tem então grupos de conversação diários com o professor para você praticar. Pode praticar também com inteligência artificial e além disso, para você estudar, tem aulas ao vivo de segunda a sexta para você imergir, destravar de vez seu inglês e ainda você ganha certificado. É disparado o melhor custo-benefício aí do mercado de idiomas, R$ 49,90 por mês. Não tem multa de cancelamento se você precisar parar. Depois de assistir ao vídeo, então, você vai aqui na descrição, baixa o aplicativo, começa a estudar de graça e considere também aí adquirir o plano premium se você puder. Fechou? Vamos para a parte 2. Hora de estudarmos exemplos no passado simples. Past simple. I am in the museum é presente, né? Eu estou no museu. Vamos botar para o passado. Eu estava no museu. I was in the museum. O passado do verbo to be tem duas formas, ou was ou o were. Ainda vendo frases afirmativas, depois a gente compara com a pergunta. Você estava no museu? You were in the museum. Para transformar essas duas frases em pergunta, é o verbo to be, então inverte. Was I in the museum? Eu estava no museu? Were you in the museum? Você estava no museu? Na tela, então, a tabela completa com o verbo to be no passado. E você percebe aí que a gente usa o was para o pronome I, né? Eu, e também para he, she, it. E usamos were para you, no singular e no plural também. E we e they. Sempre invertendo o to be nas perguntas, né? Mesmo naquelas perguntas mais longas, mais complexas. Você vê que no passado é a mesma coisa, né? Tendo o verbo to be a gente inverte, mas vamos ver agora com outros verbos, a gente tem que usar o auxiliar, que nesse caso é o did, antes do sujeito. Vamos ver exemplos então com os verbos visitar, ajudar e entender. Eles visitaram a Austrália em outubro? Did they visit Australia in October? A estrutura da pergunta com outros verbos, né? É o auxiliar, did, sujeito, nesse caso eles, they, mais o verbo visit. Uma variação, quando eles visitaram a Austrália? When did they visit Australia? Nós ajudamos o Jeff ontem? Did we help Jeff yesterday? Por que a gente ajudou o Jeff ontem? Why did we help Jeff yesterday? Você entendeu? Did you understand? Lado a lado de novo comparando, tá? E a estrutura então de qualquer pergunta no passado simples, você sabe, o verbo to be inverte, né? O verbo to be ser ou estar, então eu era, eu estava, você era, você estava, inverte, was I, were you, etc. Já com qualquer outro verbo, aqui você está tendo como exemplo o verbo understand, entender, a gente usa na pergunta então o auxiliar did, antes do sujeito. Did I understand? Did you understand? É importante você notar que o verbo understand, ele não está sendo usado na sua forma passada, não pode, porque na verdade o passado de understand é understood, mas a gente só usa essa forma understood em frases afirmativas. Na pergunta como tem o auxiliar did já está mostrando que a pergunta está no passado, por isso o verbo não muda, continua understand. Nos tempos contínuos, como o present continuous, né, o presente contínuo, você está estudando inglês agora. You are studying English now. E o passado contínuo, past continuous, ele estava dormindo às 6 da manhã. He was sleeping at 6 a.m. Como o to be faz parte da estrutura dos tempos contínuos, né? Sempre sujeito, verbo to be, mais o verbo principal no ing, você sabe, tem o to be para fazer pergunta, inverte, né? Você está estudando inglês agora? Are you studying English now? Ele estava dormindo às 6 da manhã? Was he sleeping at 6 a.m.? Inverter a estrutura dos tempos contínuos e também dos tempos perfeitos, como presente perfeito, present perfect. Nos tempos perfeitos é o have, né? O verbo ter, que faz parte da estrutura, tá sempre lá, né? Ele sempre vem junto com outro verbo, né? Por exemplo, tem morado, have lived. Ou no passado perfeito, é o had, né? Que é o passado do have, tinha esperado. Had waited. E é então isso que você vai inverter com o sujeito na pergunta, o have ou had. Então a pergunta, eles têm morado na Flórida por 10 anos? Have they lived in Florida for 10 years? Quantos anos eles têm morado lá? How many years have they lived there? E no past perfect, a Valentina tinha esperado 2 horas.
Had Valentina waited for 2 hours? Quanto tempo ela tinha esperado? How long had she waited? Você deve estar se perguntando, né? Teacher, você já falou de presente, passado, presente contínuo, presente, passado perfeito e o futuro. Há duas principais maneiras de a gente expressar futuro em inglês, que é com o will ou com going to. A estrutura de futuro com going to, o verbo to be também está sempre na estrutura, né? Eu irei viajar amanhã. I am going to travel tomorrow. Ou seja, para eu perguntar, eu irei viajar amanhã, tem que inverter. Am I going to travel tomorrow? Podemos expressar futuro também com will. E adivinha como a gente faz uma pergunta com will? Inverte também, pois o will é um modal verb, um verbo modal. E todos os verbos modais, a gente vai ver exemplos com outros modais depois, também na pergunta sempre vão inverter. Porque os modais também servem meio como um verbo de apoio, eles são sempre seguidos de mais um verbo e eles o modificam, por isso que são verbos modais. Por exemplo, nesse exemplo aqui, you will help me. Você me ajudará. A gente tem o verbo ajudar, help, mas o modal antes will está modificando para o futuro nesse caso, ajudará. Na pergunta invertemos, você me ajudará? Will you help me? Então com as duas formas de futuro você vai inverter, com going to ou como will, que eu comentei é um modal verb. Agora a gente vai então fechar o vídeo com os outros verbos modais aqui, como o verbo can. Também sempre vai ser seguido de outro verbo. Poder, o can é poder fazer alguma coisa, no sentido de ter habilidade, de ou ter a permissão. Passado do can, could, que é outro verbo modal. Para pedir permissão, além do can, podemos usar o modal may. É mais educado, um pouquinho mais formal. O modal might, nesse caso, expressa possibilidade, né? No sentido aqui, teria uma chance de você estar errado. Might you be wrong? Eles deveriam trabalhar até às 5. Should they work until 5? Eles devem trabalhar até às 5. Must they work until 5? Você gostaria de um pouco de café? Would you like some coffee? Onde nós deveríamos ir? Where should we go? O que eu posso fazer? What can I do? E é isso aí, guys. Resumão na tela, então. A gente inverte em perguntas com os verbos modais. Inverte o have ou o had, né, nos tempos perfeitos. E inverte em perguntas com o verbo to be. Já nas perguntas no presente simples, no passado simples, a gente utiliza os auxiliares do ou does no presente ou did no passado antes do sujeito nas perguntas. No próximo vídeo eu vou te ensinar a fazer perguntas negativas em inglês. Então já pega e se inscreve no nosso canal para não perder os próximos vídeos que estão saindo aí semanalmente por aqui. Baixa o nosso aplicativo e segue estudando e praticando. O link está na descrição. E deixa o like, please. Deixa o like se o vídeo te ajudou. A gente se vê na próxima. See you next time. Deixa o like se o vídeo te...